Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Verdão que agora está na decisão do Campeonato Paulista. Venceu o clássico contra o São Paulo pelo placar de 1-0, que leva o Palmeiras agora à sua sexta final consecutiva em busca do tetracampeonato. É isso mesmo, vamos lá em busca do tetra contra o Corinthians no próximo final de semana no Allianz Parque e 12 dias depois na Neoquímica Arena, o jogo da volta. Beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos pro vídeo. Começando o nosso Linha de Passe, agora é pra valer. E a final do Campeonato Paulista será entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, já que o Corinthians terá vantagem de decidir o segundo jogo em casa, que agora na final é jogo de ida e volta. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente imaginava no começo do campeonato, né? Quando foi para a sequência do tetra do Corinthians, quem cortou barato? O Palmeiras. Será que vai ter troco dessa vez? Porque agora o Palmeiras mantém viva a esperança aí do tetracampeonato. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner. E o Palmeiras que durante a sua campanha sofreu muitas críticas de uma parte da torcida que a gente sabe que tem um direcionamento, Jean. Mas apesar de tudo, o Palmeiras conseguiu avançar, vence o clássico, onde teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A gente vai falar do lado do São Paulo também, o Zubeldia foi muito bem na escalação, mas o Palmeiras está em mais uma decisão. É a sexta seguida, não é isso, Jean? Isso. É, meu Deus, hein? É, acho que sim. Estavam falando de sexta seguida, a sexta agora, né? Mas enfim, é muita final seguida pro time do Palmeiras. Tudo bem? Sem dúvida. Boa noite, William. É, claro que, obviamente, não é à toa, né, quando isso acontece durante tantos anos consecutivos, mas acho que é o que você disse, assim, em relação ao jogo de hoje especificamente. Primeiro que foi curioso, né? Quando a gente vê a escalação do São Paulo, a gente vê a reação dos próprios torcedores do São Paulo apavorados com a escalação do Zubeldia, né? Muito preocupados com o espaço que esse time poderia gerar. E o São Paulo não gerou esse espaço todo. A verdade é que o São Paulo se defendeu muito bem, fez uma boa partida dentro das suas possibilidades, né? Ainda que, obviamente, você vai pegar o número de finalização e defesa, o Palmeiras nesses aspectos tenha sido muito superior. Não é verdade que o Palmeiras foi muito superior durante o jogo. Sim. Eu acho que o jogo foi um jogo equilibrado, foi um jogo de alternância ali. Assim, é verdade que o Rafael trabalhou mais do que o Everton. A gente está vendo uma das defesas aí, mas também era normal que fosse assim, né? Acho que todo mundo apontava o Palmeiras como favorito. E eu confesso que, assim, no primeiro tempo, lá para o final do primeiro tempo, uma coisa que eu estava pensando, depois de tanta enchição, né? Vamos falar o português, claro. Depois de tanta enchição do pré-jogo, choro de um lado, choro do outro, reclamação, mimimi pra cá, mimimi pra lá, eu falei, bom que pelo menos a gente não vai ter, ou não teve até agora, nenhuma polêmica de arbitragem, nenhuma questão de arbitragem. Pensei cedo demais, evidentemente. Aí tá o lance, né? Claro que nasce de uma falha feia do Rafael, que fez uma boa partida, na minha opinião, mas falha também o árbitro, né? Acho que a gente vai falar do pênalti especificamente, vamos discutir o lance, mas acaba sendo o lance que define o jogo, que define a classificação e, obviamente, vai se falar disso muito mais do que futebol, nas próximas horas, não só aqui, mas em outros programas também. De qualquer forma, eu acho que em relação ao jogo foi muito curioso, porque a gente viu dois times cujas escalações eram ofensivas, com jogadores, né, com pelo menos 4 jogadores substancialmente de ataque de cada lado, mas as posturas dos times não foram bem assim, quer dizer, havia muito respeito em relação à capacidade desses jogadores tão técnicos dos dois lados, porque você tinha jogadores técnicos dos dois lados, então eu acho que acaba sendo um jogo que tem muita coisa interessante para a gente analisar. E acho, para encerrar, que assim, toda a discussão a gente falou durante a semana, né, sobre o Zubeldia, que o contexto ia contar muito para a gente avaliar que pressão o Zubeldia sofreria ou não depois dessa partida. Acho, sinceramente, que a pressão sobre o Zubeldia não deveria existir ou teria que ser mínima depois do jogo de hoje nesse contexto. Na realidade é aquela derrota, mas que você olha e fala, pô, ele foi bem, ele tentou. Primeiro tempo até
pegar alguém que foi melhor, talvez o São Paulo tenha sido até um pouco melhor que o Palmeiras. Aí no segundo tempo, por uma série de questões, claro, esses números que o Jean traz aqui, inclusive de superioridade de chutes do Palmeiras, estão muito condicionados pelo segundo tempo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Para mim, a gente está falando de um grande jogo, um grande clássico, né? Dois gigantes, com a vantagem do Palmeiras para jogar em casa. Sim. Então você imagina como é que vem o São Paulo. O São Paulo em outras oportunidades já chegou a jogar muito trancado e hoje foi totalmente aberto, né? O São Paulo foi com uma formação que parecia assim, aquela formação dos 15 minutos finais, perdendo o jogo por 2-0 e você fala assim, vai todo mundo, né? E não, esse foi o início. Mas a questão não é só o jogador e a função, é como eles interagem dentro de campo. E o Oscar era um segundo volante, com uma atenção do São Paulo para o lado direito do Palmeiras, que é o lado do cara que arrebenta, que é o Estevão, que consegue passar por um, por dois. Então o São Paulo conseguiu, mesmo sem volantes, que o Alisson, para quem não sabe, ele era num 4-2-3-1, ele era o cara da esquerda nessa linha de 3. E com o Dorival virou um volante excelente. Excelente. Tem jogadores que conseguem fazer isso na carreira, outros não. Mas a origem dele é outra. E ele era o volante de São Paulo ao lado do Oscar, que é um meia. Então você olha e fala, nossa, que coragem de subir o dia para um jogo talvez que fosse melhor, enrolar o Palmeiras, deixar o tempo passar. Mas ele conseguiu fazer isso com um time ofensivo, que era o objetivo, ter dois ótimos passadores para sair jogando à espera de um Palmeiras. O que me surpreendeu no Palmeiras o Palmeiras era para ser mais combativo para recuperar a bola desse meio de campo de São Paulo. E o São Paulo tocava, chegava, se protegia. Se você pegar o desenho do posicionamento de São Paulo, ele é mais baixo, mas com jogadores para sair. Porque ele tinha o Lucas, ele tinha o Calério na frente. E tinha o Oscar para iniciar essas jogadas, Oscar para iniciar. Foi uma sacada. Então, a ideia, você fala assim, boa, sem ver, perigosa. No jogo, funcionou. Mas funcionou, mas perdeu o jogo. Pois é. Aí a gente vem para uma bola que o goleiro toca, erra, e aí o árbitro vem e erra também. Então o jogo, o resultado é um erro de avaliação do árbitro, porque o Vitor Roque ele dobra a perna e se atira e força o contato. E o árbitro entrou. Esse é o jogo para o árbitro sair com raiva do VAR. Porque quando chegar na casa dele, ele vai ver que o VAR enterrou a arbitragem dele. Mas não dava... Esse é o problema. Ele errou completamente porque ele apita. E é o que o Salvio fala. E ele banca. Não, mas ele apita antes. Ele erra também nisso. Ele erra não só porque ele marca um pênalti que não aconteceu, como ele erra porque ele, em vez de deixar a jogada terminar e apitar, ele apita antes da jogada vai em cima, terminar. E tanto que você vê que o Rafael Veiga já baixa a cabeça e já... Então, assim, nesse caso... O Veiga achou que não foi pênalti. Não dá nem pra culpar o árbitro. É verdade. Exato, mas ele ouviu o apito. Então, assim, é uma loucura, porque o árbitro errou duplamente nesse caso. Ele erra ao marcar o pênalti e sobretudo, ao apitar antes do final da jogada. E, lamentavelmente, Bina, a gente tem que falar nisso, porque isso está no placar e interferiu totalmente na classificação, porque o São Paulo caminhava bem, taticamente caminhava bem, dentro de uma proposta, você fala, esse cara tá maluco, melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não pressionava esse meio de campo, o Palmeiras permitia o São Paulo jogar e ia sair, então a surpresa estava no Palmeiras, com uma formação convencional. A gente já vai falar também da estreia do Vitor Roque, a gente está falando da polêmica da arbitragem aí, claro, mas daqui a pouco a gente fala da estreia do Vitor Roque e também, claro, dos méritos do Palmeiras em chegar em mais uma decisão do Campeonato Paulista. Agora sim, né, Birner? Você está nessa também, né? Vitória condicionada pela arbitragem ou não? Tudo bem? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Você sabe que eu sou, você pode responder se sim ou não, um entusiasta do trabalho do Abel. Sim. Há muito tempo. Sim. E com muitos altos e alguns baixos, alguém que defende muito o técnico e todo o trabalho que é feito no Palmeiras, até quando às vezes a torcida está insatisfeita. Verdade, né? Como aconteceu esse ano, por exemplo. Por que eu devo elogiar hoje a classificação do Palmeiras? É uma pergunta.
É a pergunta que eu coloquei aqui, inclusive. Falei assim, o que teve de bom nessa campanha do Palmeiras. Hoje, especificamente, realmente não sei. Então, eu vou começar por aí com a sua resposta. Vai lá. Tá? O Zubeldia, ele foi forçado, entre aspas, e teve uma sacada espetacular quando ele muda o posicionamento do Oscar arriscando. Por quê? Ele perdeu o Pablo Maia e ele tinha 2 volantes como opção. O Luiz Gustavo não podia jogar, para o Alisson ser o segundo. Ele é obrigado a mudar o Alisson, trazer o Alisson para primeiro. E se ele joga com o Marcos Antônio marca pouco, um pouquinho mais do que o Oscar, não compensa, e cria muito menos que o Oscar. Bobadilha marca mais que o Oscar e cria pouco. Não são jogadores que dão ao técnico uma verdadeira opção num jogo grande como esse. O técnico decidiu o quê? Ser ousado, né? E montou um time extremamente agressivo que decidiu ser protagonista no jogo com bola dentro do Allianz Parque. E eu vou dar um mérito do Palmeiras. O Palmeiras entendeu a arbitragem. Não por causa do lance do pênalti. Porque a gente via no primeiro tempo, algumas vezes o Lucas, que para mim foi o melhor em campo, dribla um, dribla dois, falta por trás. Dribla outro, se dá falta. E o juiz não mostrava amarelo. Como o juiz não mostra amarelo, eu acho que o jogador inteligente, ele joga o jogo, porque a arbitragem brasileira, ela não é padronizada, né? E o juiz e os jogadores entenderam. Está dentro do Allianz, o árbitro não quer mostrar amarelo no primeiro tempo, provavelmente vai mostrar um monte no segundo tempo, porque ele não quer sobrecarregar o jogo, foi uma escolha da arbitragem. E foi o que aconteceu mesmo. Foi, exatamente, isso era muito óbvio, a gente comentava isso quando o árbitro não dava os amarelos no primeiro tempo. Aí só eu discordo eu prefiro a arbitragem do primeiro tempo, obviamente, exceção feita ao pênalti bizarro. Eu prefiro deixar o jogo correr, eu também. Deixar a coisa andar, porque o segundo tempo era parar o tempo todo, era cartão aqui, cartão ali, provavelmente sabendo do erro que ele já tinha cometido. Então eu acho que aí ele ficou segurando o jogo. Eu concordo com você, eu não gosto que a arbitragem viesse mal até a hora do pênalti. Resolve o jogo. Eu não gosto quando o árbitro picota o jogo, mas quando um jogador dribla o outro e ele toma a frente e toma uma falta, toma outro, você tem que dar amarelo. É diferente da falta inteligente e bem feita. E quando ele picota o jogo no 1-0, depois do pênalti que ele marcou, ele está de novo fazendo uma arbitragem que ela é, não intencionalmente, porém mais confortável para o time que está ganhando o jogo, que é o time da casa, que foi a arbitragem, como você falou, do segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras entenderam isso, e isso para mim é uma virtude. Tá? Porque assim é o futebol brasileiro. Tem que mudar os critérios, tem que ter padrão, perfeito. Apoio tudo isso, quero isso, sonho com isso. Mas enquanto não é assim, se adapta ao jogo, né? Eu acho que o São Paulo jogou melhor, taticamente ele conseguiu ser melhor que o Abel, ele conseguiu, inclusive, impedir que o Palmeiras matasse o jogo no contra-ataque, porque 1-0 condiciona muito o jogo, ainda mais no Allianz, né? O São Paulo vai com os jogadores cansando, o banco do São Paulo é pior. E, por exemplo, chegou um momento que o São Paulo tinha o Sabino pela esquerda contra o Estevão. O banco do Palmeiras começa a usar. Não, e outra coisa, é bom destacar que eu acho que era até o que estava acontecendo já no final do primeiro tempo. É bom destacar que a diferença de idade média dos 11 titulares era de mais de 5 anos. Ou seja, o time do Palmeiras é mais de 5 anos mais jovem do que esse time do São Paulo. Então, acho que... Porque o São Paulo, para mim, foi bem superior nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, depois já começa... É claro que, assim, as chances não foram grandes chances, acho que nem de um lado nem de outro. Todas as defesas do Rafael que eu citei, né, foram defesas... Todas não, mas quase todas foram defesas de chutes de longe. O Richard Rios, o Vanderlan. Tudo chute de fora da área, quer dizer, então, eram 2 times que tinham dificuldades de criar. E acho que ali, a partir dos 25, talvez a questão física tenha passado a pesar um pouquinho para o São Paulo, porque havia essa diferença de idade que é bem considerável. Você falar mais de 5 anos de média de idade de diferença é muita coisa, né? Então, eu acho que isso acabou também em algum momento fazendo a diferença, mas de fato, do ponto de vista tático, acho que não tem muita discussão. Até porque, aquilo que eu falei, cara, quando você via a reação dos torcedores do São Paulo, pelo menos em rede social, no momento... presenciei aqui na redação vários. Porque... Falando assim, parabéns pela classificação, para os palmeirenses, falando parabéns pela classificação. Dava para entender, né, o temor e tal. E no fim das contas, ele posicionou um time de uma maneira que conseguiu praticamente não deixar o Palmeiras criar jogadas trabalhadas. Repito, todas as finalizações quase de fora da área. E uma menção especial ao Enzo Dias, porque
cara... O lado pior para jogar. Que é o lado pior de jogar. Se você conseguir parar o Estevão, ok, aos 30 minutos ele consegue uma daquelas jogadas que ele faz 5, 6 vezes por jogo, Mas ele né? tinha ali Alan Franco, Ele corte por dentro. Enzo Dias e o Oscar. E funcionava. Mas o Enzo foi, para mim, ali em cima da marcação. Era o primeiro. Do Estevão, ele foi muito bem, cara. Ele era o cara que dava o combate imediato. Só sobre a arbitragem, para mim, falta é falta, e quando não é falta, eu não consigo ver nuances. Sim. Essa falta aqui eu não vou marcar. Essa aqui eu vou marcar. Entenda uma coisa, o árbitro de futebol, com as regras, que não são assim, às vezes, tão claras, já se complica. Você imagina ele mudando de um tempo para o outro. Eu multiplico a dificuldade Isso é tão comum. que eu tenho no jogo, mas isso não devia acontecer. Padrão. Pelo seguinte, aquele jogador que eu não amarelei no primeiro tempo, eu vou amarelar aquela jogada. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Eu vou amarelar essa jogada aqui que eu deixei passar, eu vou amarelar no segundo 50 tempo. anos, pelo menos. Então, o cara que fez a falta no primeiro tempo saiu bonito. O cara que fez a mesma falta falou, professor, falou, não, agora eu tô dando amarelo. Quer dizer, isso é loucura, isso é loucura. A vida toda da Isso é o arbitragem futebol brasileiro. assim, que os caras que seguram, assim, cara, seja esperto, clássico, você não segura, você marca. Foi falta, marca. Você não quer falta, não gosta? Não faça. Você não quer falta, não faça. Excesso de falta Se do você mesmo jogador, faz, cartão amarelo. Exatamente. Fica trocando quem faz falta no jogador, dá cartão amarelo. Aí param de fazer. Você vai mordendo, pô. É isso. Porque, cara, já é difícil com a regra. O cara que tem um critério num tempo, um critério no outro, ele só complica algo que já é difícil. E ele não conseguiu avaliar direito a jogada crucial da partida. E o VAR estava morto. Os caras morreram na cabine, porque, pô, você vai deixar o cara ir para casa com isso aí nas costas. Lembrando que após a vitória do Palmeiras, na classificação, um belo jogo, o Palmeiras fez as quartas de final, o Abel falou que convocou a torcida, pediu união, porque o Palmeiras estava contra tudo e todos. Vamos ver hoje, né? Porque, sim, isso é claro, eu sei, o palmeirense vai achar... E vou falar, não critico o Abel, não é uma crítica, porque, repito, esse é o jogo do futebol brasileiro. E o futebol você joga para ganhar. Eu não acho. Eu tenho convicção que o erro não foi intencional, que a arbitragem não foi direcionada de propósito. Eu acho que o árbitro sofreu... Errou porque errou. Errou porque errou. E mais do que isso, quando o Jean diz no lance do pênalti que o VAR ficou bom para o árbitro, eu acho que o VAR protegeu o árbitro. A questão é a seguinte, o VAR ia se complicar se ele intervém. Ele não pode intervir a partir do... O Salvio foi muito bem ao explicar isso. Sim. Ele não pode intervir porque o árbitro cometeu um erro 2 vezes. Ele cometeu o erro a marcar um pênalti que não aconteceu. Está muito claro na imagem, a gente não precisa discutir isso. E cometeu o erro por não esperar que a bola saísse para apitar. Esse é o problema, porque no momento que ele apita antes... Ele... Para tudo. Acabou. E mesmo... E aliás, ele erraria, né? Mesmo que o Estevão fizesse o gol ali, ele não ia valer, porque ele tinha apitado. Porque se o VAR chama o lance e fala assim, não foi pênalti, por mais que o Rafael tenha feito a defesa na sequência da jogada, mas ela tinha apitado, e como você falou, o Veiga viu que não foi pênalti, talvez o Veiga tenha parado também, porque o árbitro estava de frente para ele e apitou o lance. Se ele volta e manda ele pro VAR, ele obviamente não pode... dar o pênalti, não iria dar o pênalti. Claro. A não ser que pegassem, e aí é uma outra coisa, e aí eu acho que fica muito feio. Muito feio. Quando a televisão mostrava as imagens do VAR, escolheram o único ângulo que você pode achar que foi pênalti. E reprisava o único ângulo para achar que foi pênalti. É óbvio que estão protegendo o árbitro. Porque foi um erro. Acho que não, Benedito. Não é possível que não mostraram os outros ângulos. Mostraram 2 ângulos. O ângulo que mostra na jogada corrida demorou a ser mostrado. O ângulo invertido demorou a ser mostrado. Mas... Só se foi na hora que eu estava me trocando, Jean, porque o ângulo que eu vi ali era o ângulo de frente e o ângulo do árbitro. Mas para mim, de qualquer maneira, não tem nenhum ângulo que me faça crer que tenha sido acho que todos, para mim, reforça a convicção que não foi. Tem um mostrado que é muito bom, porque mostra até o Vitor Roque indo para o contato. Sim, primeiro, ele dá aquele salto ali para buscar o contato. Para quem não consegue enxergar, ele dobra a perna antes do contato. Então ele já vai para a ação de se atirar. E aí ele estica a perna esquerda para tocar no adversário. Era o Arboleda ali.
Então, assim, é um lance clássico de um atacante muito esperto, Sim. que sabe fazer a coisa. O Vitor Roque estreou e já arrumou esse pênalti. Fez e o árbitro entrou. É isso que... O Vitor Roque está no lance capital do jogo, né? E ainda chega a dar uma assistência no segundo tempo, que evidentemente não sai o gol, mas a gente já vai falar já dessa estreia do Vitor Roque. A gente aqui gosta Aiola. muito de falar do jogo e a gente procura Hoje fazer é isso. específico, né? É que é tão... Isso é... É que na realidade, assim, geralmente a gente começa a nossa análise aqui pelo jogo, que foi, tá, depois a gente fala de arbitragem. É que esse lance foi tão fundamental, Põe um time na tão final. importante Exato. para o jogo, né? Que não tinha como começar a nossa conversa aqui sem passar por esse lance, porque é um time que teve uma escalação, uma formação muito diferente, inesperada, inusitada e até que causou alguma preocupação para os torcedores do São Paulo, né? Estava conseguindo controlar o jogo e bem na partida, era superior até que acontece. Essa imagem é lance. muito boa. Lógico. Sim. Olha lá. O Arboleda erra, ele escorrega, olha lá, né? ó, saltou. Ele saltou. E o Arboleda tira a perna junto também, com o salto, o Arboleda tira a perna. E ali, inclusive, tem um Opa. momento que o Arboleda... O Arboleda demonstra uma certa tranquilidade até, foi a minha impressão. Tipo, não vai marcar o pênalti. Exato. É isso. Ele fala lá para alguém que está reclamando muito no ouvido do árbitro, ele fala... não, fica tranquilo que eles não vão marcar, mas tinha esse problema, que o árbitro já tinha apitado antes da bola sair. Um pedido para o fã de esportes que está acompanhando o lance. Preste atenção na repetição na perna esquerda do Vitor Roque, só isso. É o pulo, né? Olha lá, ele abre até para forçar o contato. Quer dizer, você está cheio de elementos que reforçam, esse não gera dúvida. Esse não gera dúvida. Tem uns que geram, eu sou um favor, o pênalti, o contra o Birne e tal. Esse não gera. Sim, então é um lance capital que mexe no placar. Dá pra gente falar do jogo e falar do lance também. Sim. É claro, tem muita coisa para falar do jogo também. Mas o jogo mas era necessário falar disso. A próxima etapa desta escalação ela serve para... Então, claro. Para o outros jogos, né? Até brasileiro. porque não dá para jogar com esses caras o tempo todo. sim, Olha o Veiga, tá vendo a reação do tá Veiga? perto da marca do pênalti. Ele já Ele já abaixa para, a cabeça ele já e para vai. claramente. Não foi nada. Seria legal. Agora fica olhando pro Veiga ali Olha lá. no meio, na frente No do meio. goleiro. Vai receber, olha lá, o Agora Veiga ele tocou. não, deixa continuar. Futebol inglês, o Vitor Roque teria recebido um cartão amarelo na jogada e teria parado ali. Ó. Isso é verdade. Agora o Veiga aí, ó. Tocou. Vai voltar, Teve Jorge. uma imagem que mostrou o Veiga largando. Das costas, pro lance. Ele das costas, antes mesmo do Estevão. Ó, ele já larga, Deixou tá e vendo? sai andando, ó. Ele já sai andando porque ele já ouviu o apito do árbitro. Ele ouviu o Então, apito, assim, é verdade. o erro é todo do árbitro nesse caso. Eu acho que as cabines de VAR fazem muita bobagem e tudo mais, mas nesse caso é todo dele. Mas o VAR tinha que chamar o árbitro. E vamos para mais informações do Verdão. O GE. publicou nesta sexta-feira uma matéria falando sobre os patrocínios do Palmeiras que conseguiu para essa temporada. Os valores já atingidos com os patrocínios já certos, contratos fechados, já está girando em torno de 119 milhões de reais por temporada. Segundo a matéria, o Palmeiras tinha uma previsão de 130 milhões de reais nesses patrocínios, ou seja, falta agora somente 11 milhões. Porém, há uns burburinhos internos dos bastidores que essa meta seria 150 milhões. Se for 150 milhões, a diferença ainda falta 31 milhões. Só que o Palmeiras ainda tem muitos espaços a serem comercializados. Como sabemos, o Palmeiras já tem fechado o Master, que foi um contrato de 100 milhões de reais com a Sporting Betting, ou seja, ainda tem bonificação, que pode aumentar esses valores até 170 milhões de reais por temporada. Além disso, tem a CIL, que está na manga da camisa, que foi pelo valor de 11 milhões de reais. Também há boatos que tem metas a ser cumpridas, só que não foi divulgado qual o valor que pode alcançar. E fechou também recentemente a Uniaself por 8 milhões de reais, que fica no short. Então o Palmeiras já tem esses garantidos. O Palmeiras ainda tem disponível para negociar no mercado as costas da camisa, que ainda está disponível, a omoplata. Tem o meião também, que pode também colocar um patrocínio. E o espaço entre o escudo do Palmeiras e a marca da Puma. Lá também pode colocar Lembra que o Palmeiras colocou um Avante aqui? Então ali pode também ser um patrocínio. Ou seja, temos condições de superar essa meta tranquilamente. Lógico, a demora é conseguir fechar
os patrocínios para esses espaços. Mas fechando, com certeza a gente vai bater essa meta. Mais dinheiro para o futebol, mais dinheiro investido para trazer bons jogadores, como já estamos vendo nessa temporada, né? Ótimas contratações foram feitas e agora a gente precisa ver dentro de campo, e aí só depende de Abel conseguir implantar juntamente com os jogadores. Enfim, deixa seu comentário no vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima.